O nome dela se chama anquiloglossia, é a famosa língua presa, que é uma alteração que ocorre ainda no bebê dentro da vida, intraútero. É uma alteração em que essa língua ela fica aprisionada, ou seja, o freio neurolingual ele ficou uma malformação e aí ela interfere diretamente na amamentação. A gente observa que as crianças que nascem com essa alteração ela justamente influencia nessa amamentação. E hoje a gente vê que cada vez mais a gente tem um percentual alto de crianças que nascem com esse tipo de alteração. Bem, há muitos anos, desde 2014, já existe uma lei que obriga que toda criança ela precisa ser submetida após o nascimento ao famoso teste da linguinha, tá? Seja o hospital público ou particular, privado, toda criança tem o direito, assim como se faz o teste do pezinho, o teste da orelhinha, o teste do coração, se faz também da linguinha. E aí a gente percebe. E a mãe, vamos supor, o que ela pode estar observando? Justamente na mamada, Se de repente esse bebê ele tá mamando e a mãe escuta aquele estalido, ou de repente a criança bota essa linguinha para fora e forma um formato de um coração na ponta, já é algo que a gente deve suspeitar. E aí a gente precisa levar ou a um fonoaudiólogo ou ao odontopediatra para exercer esse teste. Bem, hoje assim que se faz o teste, de repente ele dá alterado, ele dá impactado, o ideal é a gente levar ao odontopediatra para que ele possa fazer uma cirurgia chamada frenotomia ou frenectomia. Então a gente avalia, faz os testes, complementa esses testes e avalia. Se houver necessidade, de fato, de operar essa criança, fazer essa cirurgia que se chama frenotomia ou frenectomia, a gente vai solicitar exames completos, para essa criança, exames de sangue, para a gente avaliar se a saúde dela tá tudo ok e a partir daí a gente realiza a cirurgia, que pode ser feito a nível de consultório, não precisa ir para um centro cirúrgico, a gente consegue fazer dentro do consultório odontológico. Não se consegue, quando tem essa necessidade, quando a gente detecta que realmente ela tem a linguinha presa, o ideal é fazer essa cirurgia. Ela não se autocorrige, como a gente diz, Há necessidade da cirurgia. Só que tem algumas mães que preferem aguardar um tempo, o bebê crescer um pouquinho mais para fazer e outras não. Então, por exemplo, aqui dentro do consultório eu já operei bebês com 2 dias de nascido, dentro de maternidade, eu já operei assim que nasceu, a gente opera. E tem mães que não, ficam com medo e aí geralmente escolhem fazer mais lá pra frente. Qual é o grande senão da gente aguardar todo esse tempo? São 2. Que esse bebê, ele pode, não significa que ele vá, tá? Porque às vezes o bebê ele se adapta, mas ele tem uma probabilidade maior de largar a amamentação exclusiva. Ou, de repente, quando essa criança ela conseguiu se adaptar, não largou o peito, mas lá na frente ela tem dificuldade na fala. E aí, muitas mães dizem assim, poxa, mas o meu bebê fala errado, ou não está falando ainda, pode ser consequência dessa língua que está numa posição inadequada por conta desse freio que também está alterado, Então, por isso a necessidade de fazer esse teste, por isso que ele se tornou uma lei, dentro do Brasil, que todas as crianças têm esse direito, é amparado por lei, seja público ou privado, e a partir daí a necessidade da gente operar esse bebê o mais precoce possível. Tem algumas mães que ficam, meu Deus, mas ele é tão pequenininho, mas aí já vai a minha dica de mãe, porque eu também sou mãe e sou odontopediatra, que o ideal é ser o mais precoce, porque quanto mais precoce, mais, digamos assim, mais simples, entre aspas, é a cirurgia, Quanto maior a idade da criança, ela começa a ter um entendimento, então tem uma dificuldade, então fica um pouquinho mais complexa essa cirurgia. Então, quanto mais precoce, melhor.